Graça e paz de Deus sejam com todos vós, queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Quero, nesta oportunidade, agradecer ao nosso bom Pai do céu a bondade que Ele teve para comigo de me conceder este grande privilégio de poder compartilhar com cada um de vós uma mensagem na sua bendita palavra, a qual intitula-se A Ponte para uma Vida Satisfatória, e tem como base as palavras de Salmos, capítulo 16, versículo 11. E diz: Far-me-ás ver a vereda da vida, da tua presença há abundâncias de alegrias, à tua mão direita há delícias permanentes. Queridos irmãos e caros ouvintes, quando nós observamos e avaliamos a palavra de Deus com as suas diferentes afirmações e confirmações, nos dão a entender que o ser humano será exatamente feliz por permanecer com Deus, por prevalecer em fazer a vontade do Senhor. Um pensamento inspirado diz o seguinte: Deus é a fonte de luz e gozo para todo o universo, como os raios de sol, como as correntes de água que brotam de um manancial vivo, assim dele dimanam as bênçãos para todas as suas criaturas. E onde quer que a vida de Deus se encontre no coração dos homens, derramar-se-á em amor e bênçãos para os outros. Deus é a fonte de toda a felicidade. E Deus, o nosso Pai, é aquele que pode produzir e reproduzir em nós os efeitos do seu amor e colocar em vigência a nosso favor e em nossas vidas os princípios do seu reino. Portanto, é fácil de entendermos que quando estamos em conexão com Deus, fluímos para a fonte da felicidade. Fluímos sobre uma ponte que nos leva a termos uma vida apropriada à vontade do nosso Pai do céu. Ainda tem uma história que diz que um esqueleto foi encontrado ao lado de um abrigo provisório numa ilha desolada no meio do Atlântico. O anônimo marinheiro fizera um diário relatando detalhadamente
sua provação de 4 meses, melhor dizendo. Ele havia sido deixado na ilha da Ascensão pela frota holandesa em 1725, por causa de algum crime não mencionado. Em pouco tempo, ele acabou tendo que beber o sangue de tartarugas para tentar saciar sua sede acerbada. O sofrimento físico do homem era imenso, mas em seu diário aparece uma dor muito maior. Uma culpa sufocante. Ele escreveu palavras atormentadas como tais: que dor imensa os mortais pecadores sentem quando deixam para trás os caminhos da justiça, e aumenta o número dos condenados. O maior isolamento desse marinheiro naquela ilha solitária veio do sentimento de separação de Deus. Foi isso o que se provou ser insuportável. Os seres humanos têm estado a lutar com esse sentimento de isolamento desde que Adão e Eva se esconderam ou se desviaram também de Deus, o Senhor. E eles buscaram esconder-se, como também fugir por entre as árvores do jardim, depois que tiveram comido depois que comeram do fruto proibido. Os novos e estranhos sentimentos de vergonha, culpa e medo inspiraram aquele primeiro casal a fugir de Deus quando este os chamou. Aqueles sentimentos, infelizmente, são bem comuns para nós atualmente. É verdade. Quantas são as vezes que queremos fugir de Deus? Quantas e quantas são as vezes que queremos fugir de alguma situação e tentamos fugir de alguma maneira? Quantas e quantas são as vezes que nós tentamos disfarçar de alguma maneira alguma situação? Mas o que nos faz separados de Deus? Ou, em outras palavras, o que causa separação entre nós e Deus? O profeta Isaías o ressaltou muitíssimo bem nas belas palavras que dizem: mas as suas maldades separaram vocês de seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Então, assim, queridos, o sentimento de culpa por parte do ser humano o leva a se distanciar do seu Criador, a querer distância do Deus que o criou, ainda que Deus, o bondoso Criador, procura comunhão com os seres humanos, ainda que ele procura comunhão com suas criaturas. Esse grande abismo que isola os seres humanos de Deus não é vontade dele. Deus não se afastou de Adão e Eva.
foram eles que correram dele. Mas o que faz o Senhor, ou o que fez o Senhor, em outras palavras, para aproximar o ser humano, ou para saciar o anseio secreto da alma, a angústia, a maneira desconcertante, a falta de contentamento existente no ser humano. Antes que o pecado manchasse o quadro, Adão e Eva usufruíam uma intimidade com seu Criador, num maravilhoso jardim chamado Éden. Tragicamente, eles acreditaram nas mentiras de Satanás sobre se tornarem tão sábios quanto Deus e quebraram os laços de confiança com seu Criador. Isto foi a causa principal de distanciamento e de separação do ser humano entre ele e seu Criador. Olha, não é uma brincadeira o que causou o pecado na vida do ser humano. É algo terrível, é algo tremendo, é algo muito sério. De maneira que podemos compreender que o ser humano se acha em dificuldades, se acha aproblemado, ele se acha complicado, o ser humano se acha em uma situação em que é necessário haver uma maneira para resgatá-lo. E uma das maneiras de resgatar o ser humano é construir uma ponte que possa trazer satisfação. Assim, portanto, os anseios secretos não poderão ser satisfeitos de nenhuma outra maneira, senão